Esse que Paulo está falando aqui. Ele não está dizendo apenas que era fruto de maledicências e coisas, possíveis coisas erradas que ele fizesse, e que fugiam e saíam do círculo pertinente que se tornava motivo de conversa por aí afora. Ele está dizendo que ele era caluniado, quando mentiam a respeito dele, e atribuíam a ele coisas que ele não fez. Nesses casos, ainda assim, ele buscava conciliação. Qual é o nosso comportamento quando nós somos caluniados? Já viu um homem inflamado? Fala mentira a respeito dele. Aí ele quer justiça a qualquer custo. Aí o cara tem uma série de erros. E ele fica ali quietinho. Mas fale de um erro que ele não cometeu, aí ele quer justiça. Não, aí... Assim, não é por nada não, é por justiça. Eu já ouvi essa frase tantas vezes. É uma falta de justiça na casa de Deus. E quando você atrapalhou-se, buscou essa justiça com a vida da demência, agora porque é caluniado, está tão brabo. Paulo fala, quando era caluniado, buscava conciliação. Até agora nós temos chegado a ser considerados o lixo do mundo, a escória de todos. Irmãos, se nós não percebermos o chamado ao serviço da igreja implica completar o restante das aflições de Cristo, nós não saberemos servir a Cristo e a igreja. Porque a igreja promove, produz honra, reconhecimento, acato. É conferido aos pastores, irmãos, um tipo de autoridade que poucas pessoas no mundo têm. E eu não sei se outra classe de gente tem o tipo de autoridade que os pastores têm. Por exemplo, quem é um indivíduo que, por mais autoridade que ele tenha, alguém chega para ele e fala da sua intimidade conjugal. Quantas vezes nós pastores ouvimos as crises conjugais, não só de briga não, questões relativas ao leito conjugal, e querem conselho, e querem orientação. Irmãos, há um nível de autoridade, de interferência que o obreiro tem na vida de alguém, que é exclusivo do exercício dessa função. Isso faz com que alguns homens se sintam importantes e necessários. E se soberbeçam. Incorram na condenação de Satanás. Irmãos, que tipo que segmento da vida social faz com que um pai de família chegue para alguém e abra a sua vida financeira? Quanto ganha, o que faz com o seu dinheiro, suas dívidas, e permite que outro homem interfira e diga assim, você corta isso, não faça mais isso, faça assim. Isso é coisa de igreja. Isso envolve um tipo de confiança, irmãos, da igreja pôr a sua vida na mão de alguém que ela confia, que ela tem idoneidade, que tem decência, que não vai expor sua vida por aí. Bom, aqui entra o aspecto do caráter que eu queria destacar. Além daquele aspecto do zelo pela igreja, da prontidão a sofrer pela igreja, essa questão que envolve a possibilidade de se exaltar em seu coração, eu volto a dizer, para mim tem sido o motivo dos principais problemas e tensões e divisões da igreja. Além das divergências de fé, que para mim pode promover divisões legítimas, porque a fé é divergente, é outro assunto que pode ser explorado em outro momento, mas dos motivos ilícitos e pecaminosos para as divisões está a soberba. Eu não posso perder isso aqui. Vamos então explorar aqui que tipo de obreiro que o senhor quer encontrar para o seu rebanho. Eu vou lhes pedir aqui 5 minutos para ir ao banheiro. A minha próxima... Ainda explorando essa questão da honra e da autoridade pastoral,
Quando Pedro escreve aos presbíteros, ele diz, eu presbítero como eles. Interessante, que Pedro começa dizendo assim, rogo. Ele era o apóstolo Pedro. É 1 Pedro capítulo 5, desculpe. Ele era o apóstolo Pedro. É o cara que andou sobre as águas, etc, né? Que estava lá no Monte da Transfiguração. Ele faz mensagem disso na segunda carta. Ele estava no Monte Santo com Jesus. Não era um qualquer. Já um ancião, já velho, disse assim, rogo aos presbíteros que há entre vós. Eu presbítero como ele. Ele disse, mando, ordeno, sequer instruo, ou exorto, se rogo, suplica. Irmãos, isso por si só tinha que ser uma lição para a gente. Inclusive, quando ele fala aos jovens mais adiante, no verso 5, ele diz, rogo igualmente aos jovens. Quando a cultura e a doutrina é que os jovens reverenciam os velhos, mas aqui tem um verso assim, rogo aos jovens. Esse coração de rogo, de súplica, também precisa ser uma marca daqueles que presidem. Mas ele fala aos presbíteros, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como ele, aqui nem se colocou como apóstolo, ele nem evocou a sua, digamos assim, autoridade sobre aqueles presbíteros, ele se colocou como presbítero que ele era também em Jerusalém. Ele era apóstolo em Jerusalém, era apóstolo por aí afora, em um monte de lugares, pelo menos no território de Israel, e mesmo fora era reconhecido e acatado assim, a ponto dos gregos lá em Corinto dizerem, eu sou de Pedro. Mas aqui ele não evoca a sua função de apóstolo. Eu presbítero como eles. Ou seja, eu estou falando para vocês de uma coisa que eu experimento. É isso que Pedro está dizendo. Eu vivo isso. Eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Agora vai ser revelado, viu? Aqui na terra é sofrimento. Pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, não por constrangidos, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, porque o ministério também pode trazer retorno financeiro, em muitos casos. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Por que um presbítero pode ser um dominador? Porque tem autoridade, é só por isso. Há uma autoridade genuína, legítima, verdadeira, que lhe foi confiada, lhe foi conferida, melhor dizendo. E Pedro fala assim, o rebanho foi confiado a vocês. Jesus tomou o seu rebanho, o rebanho que é dele, e confiou aos cuidados de vocês. Então não domine esse rebanho, irmão. Não oprima essa gente, não. Porque não é de vocês, não, é de Jesus. E ele confiou a vocês, para vocês pastorearem como exemplos dele. Sejam tais que desafiem esses irmãos pela vida que vocês levam. É impressionante como tem se falado de autoridade pastoral ultimamente. Eu já estava encabulado. Eu cheguei, não a doutrina, irmãos, não combater a doutrina, mas combater os excessos que estão havendo em nosso meio de autoridade pastoral. Estava chegando a limites proibitivos, escandalosos. Você conversar com pessoas, elas terem medo de conversar com você, porque você é um pastor. Assim, gente, Jesus disse que a multidão estava aflita e exausta como ovelha que não tem pastor. Significa que se tivesse pastor, não estava nem exausta nem aflita, estava confiante. A presença pastoral tem que conferir confiança e alegria. E não medo. O pastor chegou e disse, finalmente meu pastor está aqui, agora eu relaxo. Se vier o lobo, ele se agarra com o lobo, se vier o ladrão, ele se pega com o ladrão aí.
De cobra a demônio, o pastor vai me defender. Mas quando o pastor chega, eu digo, ó, algo está errado. A presença pastoral não pode trazer insegurança e temor. Mas quando Pedro fala assim, não sejam dominadores, é que ele sabe que por causa da investidura de autoridade, o pastor pode oprimir. Pode exercer de forma inadequada e em benefício próprio essa autoridade. Tem surgido aí em alguns segmentos nossos, conversa tipo assim, alguém ficou desempregado, você viu? Foi falar da autoridade aí, ó. Tá bem, tá. Aí. Falou da autoridade aí, ó. Se lascou, literalmente, assim. Quem mandou falar da autoridade? É praga pastoral. Irmão, se isso fosse verdade, a igreja de Corinto tinha sumido do mapa. Porque aquele povo desprezou Paulo, falou mal de Paulo, zombou de Paulo, e Paulo era o pai deles. Me permita um pequeno parêntese. A ênfase na autoridade pastoral deforma o exercício do pastoreio. A ênfase exagerada na autoridade pastoral deforma o exercício do pastoreio. Por quê? Porque a ênfase bíblica, quando se fala de pastor, não é do exercício da autoridade. A ênfase bíblica é o que Paulo leu aqui, o que nós lemos, que Paulo disse em 1 Coríntios 4. É de serviço. É o que Pedro fala aqui. A ênfase está na submissão do rebanho e não na autoridade do que preside. Quando se fala dos que presidem, a exortação e a instrução é para que sirva, para que dê a vida. Quando se fala ao rebanho, se diz que tenha em máxima honra e consideração os que presidem sobre vós no Senhor. Quando eu inverto e coloco a ênfase na autoridade, eu deformo essa relação. É como marido e mulher. Não tem um único versículo que diga assim, marido, dê ordem à sua mulher. No Novo Testamento. Governe sua mulher. Quando fala de governar, Paulo fala em 1 Timóteo 3, aos presbíteros, governe a sua casa. No sentido de administrar e conduzir a sua casa. Mas quando fala da relação marido e mulher, todas as citações bíblicas do Novo Testamento é de amar e se doar. Marido, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. O irmão da vida é morrer. É literalmente morrer. Quando a palavra diz que o marido deve morrer por sua esposa, eu uso um exemplo bem bizarro só para ilustrar. Imagine que vocês dois vão atravessando a rua, marido e mulher, e vê um buzu lá desembestado. Não dá para correr os dois de vez. Você empurra a mulher e morre. Deu a vida por ela. Maridos, amai vossas esposas e não a trateis com amargura. Sabe com doçura. Maridos, amai vossas esposas, tendo consideração para com elas, como vaso mais frágil, tratai-a com dignidade. Irmãos, toda exortação bíblica ao marido não é no exercício da autoridade dele. É no exercício do amor e do serviço. A frase mais comum na boca de um marido que tem problema com o é assim, ela não me obedece. Ela não me obedece. E fica lembrando, inclusive, lá do Éden, né? A culpa da mulher. Não, mas Deus disse, a tua vontade vai ter um marido, ele te governará. E você é rebelde, não posso governar você. Agora imagine que a mulher reage assim, Deus também disse, maldita é a terra por tua causa. Não é por minha, não é por tua causa. Hein? Ele se vê no direito de avocar aquele texto, mas não quer que ela evoque. A ênfase está na submissão e não na autoridade. A mulher, a Bíblia diz, obedeça seu marido em tudo. Respeite seu marido, reverencie seu marido. Mas o marido diz, ame e dê a vida por ela. Na igreja é algo parecido, irmão. Os que presidem estão para servir. O exercício da autoridade sempre deve ser para proteger a igreja e proteger a verdade. Nunca para se proteger.
nunca para se beneficiar, nunca para tirar proveito próprio. Mas quando invertemos a ênfase e colocamos a ênfase na autoridade, então eu seria ofendido quando falarem mal de mim. Não importa tanto se falam da igreja, se falam da doutrina, se perverte a doutrina, não falando mal de mim. Aqui eu estou exagerando, tá? É só para deixar, colocar os extremos. Pois é. Mas quando a ênfase está na autoridade pastoral, falar do pastor, o mundo acaba, está debaixo do juízo de Deus, e lá vem a carreta passar por cima e começa as esquisitices. É só para dizer assim, o exercício do episcopado confere autoridade, confere honra, confere relevância, destaque, e alguns homens não estão satisfeitos em Deus, e eles têm necessidades interiores não resolvidas de reconhecimento, de aplauso, de acato, e nada favorece mais isso do que o exercício episcopado. Naquela conversa que eu contei para vocês aqui, em Marcos Bernardes, que tivemos com aqueles irmãos e suas esposas, eu citei um exemplo meu. Gente, eu trabalhava na indústria, eu nunca fiz faculdade, não tenho nenhuma formação universitária. Humanamente, não tenho nenhuma virtude, nenhuma capacitação que me dê destaque a ninguém. Trabalhava na indústria, ia me aposentar e segui minha vidinha aí, de vovô, cuidando dos netinhos, cuidando digo, né? Tem coisa com os filhos. Paparicando os netinhos aí, curtindo, disputando deles. Qualquer relevância que eu possa ter é por causa do exercício do ministério. Pessoas que me amam, que expressam gratidão, que declaram honra, é para o ministério. Não é porque eu sou doutor em qualquer coisa, ou tenho a formação não sei o quê, foi importante que inventei, descobri, produzi. Zeca, filho de São Oló, que meteu em carro do sol com mel de cacau. Se um homem não está satisfeito em Deus, se não está devidamente crucificado em Cristo, ele vai se ensoberbecer com a honra que lhe será conferida no ministério. Ele vai tropeçar. Porque ele vai reivindicar. Ele vai exigir essa honra, vai exigir esse acato, vai exigir esse reconhecimento. E é isso que Paulo chama de incorrer na condenação do diabo. Ok? Se infla. Bom. Vamos pegar aqui, tendo em mente Mateus 9, 35 e 38, que nós já citamos no início. Jesus declarando que a seara é grande, os obreiros são poucos, e exortando, animando, ordenando que oremos para que o Senhor da seara envie mais obreiros. E vamos juntar a isso João 10, de 11 a 15, e João 21, de 15 a 17. Pode repetir, por favor? João 10, de 11 a 15, e João 21, de 15 a 17. Nos perguntando, que tipo de obreiro Jesus está buscando? Que tipo de obreiros devemos pedir ao Pai que envie? Evangelho de João, capítulo 10, do verso 11 ao verso 15, e Evangelho de João, capítulo 21, do verso 15 ao 17. Bom, vamos lá então para João, né? Capítulo 10, Jesus está falando dele, o bom pastor. João 10, de 11 a 15. O ladrão vem somente... Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Às vezes me perguntam sobre aqueles chamados dons ministeriais lá de Efésios 4. Eu fico gaguejando com respeito a alguns deles, porque a Bíblia nos dá assim, muitíssima clareza sobre o que seria cada um. Eu digo assim sempre, olha, pastor é o que é? O pastor dá vida pela ovelha.
Se não está disposto a dar para a ovelha, não é pastor. Pode ser evangelista, profeta, mas se você não está pronto a se colocar entre o lobo e a ovelha, entre o desastre e a ovelha, você não é pastor. O bom pastor dá a vida pela ovelha. O mercenário que não é pastor, ou seja, a palavra mercenário às vezes tem uma conotação muito pejorativa, não é coisa boa realmente, mas às vezes não é tão feia como se diz. Davi, por exemplo, foi um guerreiro mercenário por muito tempo. Ele fazia as guerras de quem ele pagava. O mercenário é aquele que faz porque recebe. Davi guerreou até com os filisteus, a favor dos filisteus. Estava escorraçado por Saul. Saul queria cortar o pescoço dele. Uma série de homens fugidos de Saul o procurou. E Davi formou um pequeno exército. E ele comprava a guerra de qualquer um. Aqui, Davi. Seu salário é esse. Ela ia para a peleja e ia cortar pescoço de circunciso. Então, o mercenário é o que trabalha pelo que recebe. Esse não está pronto a dar a sua vida. Ele faz até o trabalho bem feito, muitas vezes. Faz direitinho, faz bonitinho. Ele cumpre o contrato, por assim dizer, até que ele é ameaçado. Aí, meu irmão, não estou vendendo minha vida. Um trabalhador, em alguma medida, estou tentando amenizar o termo mercenário, viu? Trabalha por dinheiro. Eu trabalhei na indústria. E uma vez tive uma dificuldade com um supervisor, de algumas coisas que ele estava exigindo, eu disse, não posso fazer isso. A coisa ferveu, ficou difícil, eu disse, amigo, eu não estou vendendo minha vida, não estou vendendo minha saúde, não estou vendendo o meu caráter, não estou vendendo minha vergonha, não estou vendendo meus princípios, estou vendendo o meu trabalho. Se você está pedindo, extrapola isso, eu não vou fazer. Mas estava vendendo meu trabalho. O mercenário, grosseiramente, vende seu pastoreio. Eu vou exercer o pastoreio. Sim. Mas, irmão, isso aqui, finanças, benefícios ou honras, não vale a vida de ninguém. E na hora que a vida é ameaçada, o mercenário cai fora. O rebanho que se lixe. Por que o mercenário foge? Jesus explica. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, ele está prestando um serviço, ele está sendo remunerado para prestar aquele serviço. Vira o lobo, abandona as ovelhas e foge. Não, amigo, não vou botar minha mão na boca desse lobo, não. Está louco? Então o lobo as arrebata e dispersa. Rebanho dispersos, porque os pastores não estão dispostos a darem sua vida por esse rebanho. Que servem enquanto tem. Não só dinheiro, qualquer tipo de benefício. O mercenário foge porque é mercenário. Ou seja, está vendendo o seu trabalho. E não tem cuidado com as ovelhas. As ovelhas não são dele. Não está disposto a perder a sua vida por essas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. A mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Irmãos, Jesus está se colocando aqui como uma referência do que deve ser um pastor. E aqui eu não falo apenas dos presbíteros, episcopos, bispos, como queira chamar, mas daqueles que servem na casa de Deus, dos líderes de modo geral, com que coração e disposição deve servir ao rebanho de Cristo. João 21, verso 15 em diante. Nós conhecemos bem essa história aqui. Tem muitas aplicações, inclusive da restauração, do resgate, que foi explorado aqui no início das participações de alguns de nós. Como Jesus resgatou e restaurou Pedro plenamente. Tem essa aplicação. Mas tem outra que eu queria fazer hoje aqui. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão. Perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão,
filho de João, amas-me mais do que esses outros? Irmão, Jesus está dizendo isso porque lá atrás Pedro tinha arrogantemente dito: se todos se abandonarem, eu não. Eu fico aqui. O sangue vai dar na canela, meu irmão, ó, não largo você para nada não, vou estar aqui com você. Não ficou, né? Pegou, ele abriu. Aí Jesus falou e disse: você me ama, Pedro, mais do que aqueles? Como que disse? Que você disse que me abandonariam porque não me amavam tanto, mas você me amava tanto que você ficaria comigo? Você me ama mais do que eles? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Bom, no verso 18, que não coloquei na referência, que era acrescentar aqui, verso 18 e 19, Jesus faz de novo uma associação ao episódio lá da negação de Pedro. Pedro negou Jesus porque não queria morrer por ele. E se Pedro não amasse Jesus, Pedro abandonaria a igreja para não morrer por ela. Uma das condições para pastorear, irmãos, é o amor a Cristo acima de tudo. É Jesus dizendo assim: eu estou buscando um pastor que ame as minhas ovelhas como eu amo. E para isso ele tem que me amar. Se ele não me ama, ele não vai amar minhas ovelhas. Ele vai amar a si mesmo. Aí Jesus lembra para Pedro, de forma indireta, o que vai acontecer com ele por causa da igreja. E por causa do nome do Senhor. Em verdade te digo, Pedro, né? Quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Você está dizendo assim: Pedro, você vai morrer por minha causa. Você vai me glorificar. Você fugiu da morte, você fugiu do vexame, fugiu do sofrimento, fugiu da minha cruz, fugiu da minha vergonha, porque amou mais a você mesmo. Você me ama, você vai amar meu rebanho.